Fala aí galera, beleza? Que passou eu e o Duto aqui pra mais um vídeo, rapaziada, no canal Furigo Food Família. Hoje mais uma visão de cartola pra vocês. Vamos falar da última rodada, passar dicas, montar o time aqui pra vocês e simbora. Começando a última rodada, 60 não, 72 pontos, tá? Não foi uma votação tão ruim, porém tem gente indo muito melhor, então pra mim eu acho que deixou a desejar minha rodada. Eu errei algumas posições que não era pra errar. E a questão do patrimônio a gente valorizou um ponto e pouco, tá? Então tá aí o time pra vocês, eu fiz uma mudança, né? A gente fez algumas mudanças no time pelo Instagram, tá? Entrou o Cuesta, entrou o Hugo e tinha mudado mais alguém, agora eu não lembro. Entrou o Cuesta, entrou o Hugo, tá? Então, tipo, a gente fez 3 mudanças que tava no Instagram, tá? Tava no Insta, então você que não viu o Instagram, você perdeu essa minha troca aqui com o Hugo. Eu botei o Hugo, que foi bem, né? Mesmo sem o saldo de gols, fez 5 pontos, tá? Então, esse foi o time, nosso meio campo deu uma salvada e nosso ataque também não foi ruim, né? Com o Hulk e o Tiquinho Soares, beleza? Bora pra próxima rodada, bora pra essa rodada, vamos começar no gol. No gol, pra mim, tem boas opções, acho que tem cerca de 4, 5 goleiros. Pra mim, as melhores são o seguinte: Everson, porém tá caro, tá? Jogo fora de casa, porém acho bem interessante o SG do Galo. Tem que deixar em consideração o Everson, tá? Se você tem dinheiro, eu até pensaria no Everson como minha opção titular, tá? Tem o Fábio diante do Corinthians, o Corinthians não tá conseguindo fazer gol, então o Fábio é bem interessante. Tem o Bento também contra o Juventude, que é um confronto teoricamente fácil, mesmo sendo fora de casa, tá? O Atlético tá muito forte, então o Bento pra mim é interessante, porém tem essa questão da valorização que tá um pouquinho mais, tá? E daí tem os goleiros mais baratos, que pra mim tem os dois bons aqui também. O Léo Jardim, custando apenas 6,66, tá? Desvalorizado, é um jogo bom, um jogo que o Vasco acho que pode pegar esse jeito, o Léo Jardim é interessante, porém meu goleiro vai ser o Rocher, é o goleiro mais escalado. Vou estar com ele por ser o mais barato, por ser o mais desvalorizado, por precisar de menos para valorizar. E também o Inter eu acho que interessantíssimo demais contra o Atlético Goianiense, que está muito mal. Não está fazendo jogos ruins, porém é interessantíssimo mesmo assim, porque o Inter em casa é sempre muito forte, tá? E o Inter tá começando a se encontrar de novo, tá? Tem também o Anderson aqui embaixo contra o Vitória, porém o Vitória fez 2 gols no último jogo, tá? No primeira rodada não fez gol, né? E na segunda ele não jogou, tá? Porém o Anderson é interessante pela valorização, tá? Porém não tá conseguindo desempenhar, beleza? E daí ficar de olho porque talvez o Gabriel Grando jogue. Não vou mostrar, mas o Gabriel Grando tá em dúvida com o Anderson, porém tá mais pro Anderson jogar do que o Gabriel Grando, beleza? Então tem que ficar de olho nisso, tá? Você deve estar, se você tá estranhando o Gabriel Grando, porque o Gabriel Grando trocou com o Rafael Cabral, né? Então, Rafael Cabral foi pro Grêmio, o Rafael Grando foi pro Cruzeiro, então tem que ficar de olho nisso, beleza? Vamos botar frio de dúvida e falar dos laterais. Laterais do Arana pra mim é uma das melhores, porém, por jogar fora de casa, por estar muito valorizado, eu não vou estar com ele, tá? Porém, ele é muito interessante, meter o gol na rodada, tem desarme, tem chance do SG. Pra mim, o Arana é uma das melhores opções. Se fosse em casa, eu gastaria com certeza 13 cartões nele. Por ser fora, eu vou arriscar em outros jogadores mais baratos. Outros laterais bons, pra mim, o Marcelo é interessante pra tentar manter essa pontuação. Ele tá muito bem, deu assistência, tem desarme, tá pegando SG. Contra o Corinthians, SG também é bem provável, mesmo sendo na casa do Corinthians. Não tá conseguindo fazer gol, não tá conseguindo criar, tá? Então, acho que o Fluminense contra o Corinthians é interessante por isso, tá? Nessa questão do SG, tá? Piqueires é interessante com o São Paulo, porém ele tá em dúvida com o Murilo e com o Lázaro. Então ele tá em dúvida entre 3 jogadores, porém eu acho que ele joga. Porém, por se tratar de ser contra o São Paulo, o jogo ser só na segunda também, a gente vai ter pouca informação. Tem essa questão de. É um clássico, é um jogo difícil. Sendo no Morumbi, eu não vou com o Piqueires. Porém, é interessante, a média básica do Piqueires tá interessante. Porém, o Piqueires não jogou bem contra o Del Valle, então não duvidaria ele não jogar. Mas eu acho que joga, tá? E pra mim tem os dois atrás do Cruzeiro que são interessantes, que pouca gente vai. Marlon e o William. O Marlon foi melhor na última rodada por causa dos desarmes, tá? Porém, o William tá mais regular. E o William pega a subida do Lucas Esteves, que sobe bastante. Vai pegar o Mateuzinho também, que joga um pouco mais pela esquerda. Então, acho que interessante o William. Ainda mais que tem assistência. Então, eu vou com o William, por ser mais barato, por estar desvalorizado. Bem interessante o William pra essa rodada. E daí, minha dúvida tá nesse último lateral. René, pra mim, é uma das melhores opções. Deixa eu ver se tá certo, porque tive que gravar de novo que tava errado. A câmera acabou sumindo. A câmera não, a tela acabou sumindo, como acontece de vez em quando, aconteceu no último vídeo, tá? Pra mim, o René é uma das melhores opções, tá? Tá muito desvalorizado, tem muito desvalorizado é forte, né? Tá desvalorizado, mas sem assistência, tem desarme. Pra mim, interessantíssimo contra o Atlético Goianiense, porém ele tá em dúvida. Tem que mostrar isso pra vocês, né? Ele tá em dúvida aqui se joga ou não junto com o Bernabé. Porém, tá mais pra ele. Tá mais pra ele que o Bernabé. Vou estar dando uma refresh, vai que mudou alguma coisa. Tá? É interessante a gente atualizar aqui a página, tá? Mas ele tá em dúvida com o Bernabé. Então tem que ficar de olho nisso. Porém, se jogar, eu acho muito interessante e é uma das dúvidas minhas pra essa rodada. A minha dúvida tá entre ele e tá entre alguns outros jogadores. Vou falar de outras opções, tá? Pra mim, os laterais do Atlético são bem interessantes, tá? O Léo Godoy e o Esquivel tem bastante regularidade, são interessantes. Pra mim, qual é o melhor dos dois? Eu iria com o Godoy por ser mais ofensivo, mas o Esquivel talvez seja mais confiável, talvez, a gente pode dizer assim. Porém, eu acho que eu arriscaria no Godoy se receber um pouquinho mais de dinheiro, tá? Além deles, a minha dúvida é o seguinte, entre René, Saravia, tentando pegar mais um SG do Galo, tá? Tentando pegar um SG do Galo aqui com o Saravia, tá? Que tá tendo uma regularidade boa, ou o Piton, tá? Ou o Piton, pra mim o Piton tá na mais escalada, é um dos melhores, tá? Ele e o René, tá? Por enquanto estou com o Piton,
por ter a dúvida do René jogar ou não. Porém, a gente pode até entrar com o próprio Bustos, se a gente quiser mais um SG do Inter. O Bustos também, que é um cara bem regular pra Cartola, porém prefiro o René, tá? Tô preferindo o René nessa temporada. E aqui pra baixo, aí, realmente, eu não arriscaria com ninguém, tá? Ficaria com essas opções, beleza? A minha dúvida tá entre Piton, René e o Sarabia, tá? Porque vocês vão ver a nossa zaga já montar e eu vou explicar melhor. Vamos pros zagueiros, rapaziada. Zagueiros, não tem muito mistério, tem muito papo. Pra mim, o Maurício Lemos é uma das melhores opções, tá caro. Porém, ele tá em dúvida pra jogar. Tá entre ele e o Bataglia. Porém, o Bataglia também tá em dúvida com o Otávio, tá? Então, o Maurício Lemos tem que ficar de olho se joga. E tá o Gemerson aqui, tá? E lembrando, o Arana tá em dúvida, esqueci de falar isso. O Arana tá em dúvida com o Fux. Tem que ficar de olho, mas eu acho que o Arana deve jogar, tá? Além de tá em dúvida também o Zaratio e o Hulk, beleza? Então tem que ficar de olho nisso, tá? Maurício Lemos pra mim é muito interessante, legal, tá? Se jogar é muito bom, tá? Tem que ficar de olho nisso, não arriscaria agora, porque não tem informação. Meu primeiro zagueiro vai ser o Kaique Rocha. E o meu segundo, na teoria, era pra ser o Rabelo. Como não joga o Rabelo, joga o Gemerson, vai ser o Gemerson. Porém, a gente vai botar o Rabelo aqui de titular e vai vir na zaga e vai botar o Gemerson. Porém, a gente tem que ficar de olho no seguinte, porque o Gemerson entrou na última rodada e quem jogou foi o Rabelo, ou foi vice-versa, alguma coisa assim. Então a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Por enquanto eu vou deixar assim pra ilustrar que vai ser um zagueiro do Galo, beleza? Mas provavelmente eu vou botar o Gemerson. E isso vai ser um diferencial. Porque o Gemerson não é que o Gemerson é grande coisa, mas o Gemerson tem questão do saldo de gols, tá? Não tem desarme, né? A bola aérea do Gemerson não é ruim, tá? Mas tem que ficar de olho nisso porque eu vou querer ter um SG do Galo e o SG do Galo vai ser com esse zagueiro, ou com o Rabelo, ou com o Gemerson. Provavelmente vai ser com o Gemerson porque o Rabelo não tá nem como dúvida, tá? Tá o Gemerson cravado. Porém, tem muita coisa pra acontecer até amanhã, beleza? Mas, pra vocês entenderem que vai ser um zagueiro do Galo. Outras opções boas, Mercado e Vitão são interessantes por causa do SG. Deixa eu ver se tá tudo certo a câmera. Não tá tudo certo a câmera. Puta merda. Agora vai assim também, tá? Perderam uma parte, mas falando dos zagueiros, né? A gente mostrou aqui o Kaique Rocha. A gente mostrou o Igor Rabelo, tá? Que a gente coloca o Igor Rabelo e bota o Gemerson no banco. Só vai ser isso, tá? Se o lateral vocês escutaram, tá suave. Beleza? Mas é Igor Rabelo ou Gemerson no zagueiro. Mercado e Vitão pra mim são interessantes, tá? Tem que ficar de olho neles. Pra mim eu prefiro mais o Vitão por causa da média básica, tá? O mercado é mais carniceiro. Tem a bola aérea até melhor que o Vitão às vezes, porém eu prefiro o Vitão. Tem que ficar de olho no Gamarra. O Gamarra tem. Não vou arriscar no Gamarra porque a gente não conhece o Gamarra. Não sei como que tá indo o Gamarra no Atlético. Porém é um zagueiro bem interessante, tá? Mas eu deixaria rolar essa primeira rodada. Nem sei se joga, na verdade. Tem que ficar de olho nisso. Vamos ver se joga o Gamarra. Se é certeza. Passar informação pra vocês, atleticanos, né? Joga o Gamarra, beleza? Então, fechou, tá? Os zagueiros do Fluminense são interessantes por causa do SG, mas pro jogador não iria, tá? O Manuel e o Felipe Melo não entregam pontuação boa, tá? Pro Cartola. E daí aqui pra baixo ele realmente não iria com ninguém, tá? Então, só exemplificando, Rabelo e Gemerson são meus zagueiros, tá? Vai ficar entre Gemerson e Igor Rabelo. Meio de campo, rapaz, tem muita boa opção, muita mesmo, tá? Um dos meus meias tá lá em dúvida já, e eu vou mostrar pra vocês, tá? Meu primeiro meia vai ser o Scarpa, tá vindo uma pontuação muito boa, tá jogando muito bem, tá desempenhando muito bem mesmo, então tá difícil de tirar o Scarpa do time, não vou tirar o Scarpa por enquanto, tá? O Arias é uma opção? Porém tá muito caro, o jogo é fora de casa, mesmo que o Corinthians esteja uma fase muito ruim, eu não vou arriscar no Arias por enquanto, tá? Uma das minhas dúvidas está nesse meio de campo, De La Cruz ou Arrascaeta, Furigo, ou os dois. Acho interessante os dois, porém como é clássico, eu não arriscaria nos dois, tá? Eu não arriscaria em com os dois, eu iria com um ou com o outro. O De La Cruz entrou no segundo tempo contra o Palmeiras, por isso esse 1,30. Mas o De La Cruz já tem 2 gols, uma assistência, bate falta. É interessantíssimo o De La Cruz, tá com 8 desarmes. Porém, eu vou fazer uma aposta, eu vou com a Arrascaeta, tá? Vou com a Arrascaeta, vou fugir do padrão que pra mim seria botar o De La Cruz. Vou com a Arrascaeta por ser aquele cara que puxa mais o jogo às vezes, tá? Lembrando que o Arrascaeta não jogou na segunda rodada, na primeira rodada não foi bem. Porém, já contra o Palmeiras fez 3,70, tá? Saiu no decorrer do jogo, se eu não me engano. Então, vou com a Arrascaeta por causa disso, tá? Acho o Arrascaeta mais interessante. A gente conhece como que é o Arrascaeta, né? Não sei se o De La Cruz vai começar a decair. Então, vou com a Arrascaeta que pra mim é mais certeza, tá bom? Outras opções boas de meio de campo, tá? Aqui pra baixo, ele já começa a ficar mais complicado essa terceira opção de meio de campo, tá? Pra mim tem opções poucas, tá? De terceira opção. Pra mim o Matheus Pereira é uma opção interessante, é um cara que tem regularidade, né? Consegue fazer seus pontinhos. E é o cara que, na teoria, é o melhor jogador do Cruzeiro. Então, contra o Vitória, eu acho uma boa opção, tá? Acho que interessante sim, tá? Se você não for com ninguém do Inter na frente, o Maurício pra mim é uma boa opção pra você fechar o meio de campo. Porém, o Maurício tá numa draga desgraçada, tem até um vídeo ali que o Maurício tocou a bola pra trás, devolveu de novo pra trás. Não tá muito afim de jogar, tá? Então tem que ficar de olho nisso, tá? Não arriscaria no Maurício, mas além se você não for colocar alguém do Inter lá na frente, o Maurício tem que fechar esse teu meio de campo pra cercar esse potencial do Inter contra o Atlético Goianiense, tá? O meu último meia, pra mim aqui não tem nenhuma opção interessante por enquanto, tá? Meu último meia vai ser o Zapelli. O Zapelli está em dúvida. O único jogo que ele jogou pra valer mesmo, que ele conseguiu desempenhar, foi o primeiro vindo do banco. Eu vou com o Zapelli pra tentar pegar uma opção ofensiva do Atlético Paranaense, tá? O Zapelli tá pra jogar, acho interessante o Zapelli, um cara que tem a bola parada boa, um cara que pisa na área. Vou com o Zapelli nessa rodada,
por estar barato e por estar em dúvida. E também é uma aposta também, um cara diferente, mas que é um diferente com embasamento, não é um diferente por qualquer jogador. É um jogo fácil, um jogo que o Atlético é favorito e que o Zapelli é um bom jogador, tá? Então vou com o Zapelli nessa rodada como meu meio armador, beleza? E daí que pra baixo tem poucas opções, tem o próprio Aníbal que eu poderia recomendar, mas é clássico, então não vou deixar passar, vou deixar o Aníbal pra uma outra rodada. E tem o próprio Batalha contra o Coisa, mas esquece, Batalha pra Cartola é muito fraco, tá? Não vale a pena nem um pouco, tá? Tem que ficar de olho no Gustavo Prado, tá? Se você tem pouca cartoleta que você quer apostar em alguém do Inter, o Gustavo Prado fez uma pontuação interessante numa rodada e ele tá com problema pra jogar, tá? Vou até mostrar isso pra vocês, o Inter tá pra baixo, pô, sempre tô perdido na posição dos jogadores. O Gustavo Prado tá como titular e tá como um atacante, tá? Então tem que ficar de olho, o Gustavo Prado é interessante, você tem um atacante a mais nesse teu meio de campo, tá? Vale lembrar disso, fechou? Vamos pro ataque, botar fio de dúvida também. Nosso atacante, primeiro atacante vai ser o Hulk. Tá como dúvida? Tá como dúvida. Acho que joga? Acho que joga. Tem tempo pra gente ver informação? Tem tempo pra gente ver informação. Se o Hulk não jogar, provavelmente é do Paulinho, tá? Não tem muito mistério. Ou é Hulk, ou é Paulinho. Dá pra ir com os dois? Dá. Porém, acho arriscado. No jogo mais fácil, na teoria, os dois não conseguiram desempenhar juntos, tá? Tipo, de estourar a pontuação. Então, vou estar com o Hulk. Se o Hulk não jogar, entra Paulinho, tá? Vai ser a minha escolha. Então, eu vou ficar de olho nas informações. Por enquanto, o Hulk está sendo meu atacante. Meu outro atacante vai ser o Verratti. Quando o Criciúma não tem muito mistério, o Verratti metendo 15, 11, tá muito interessante. Vou com o Verratti novamente para esta rodada. O pessoal tá fechando o ataque com o Pedro. Acho interessante? Acho pra caramba. O Pedro do segundo tempo, tá? Contra o Palmeiras. Então aqui, muito boas pontuações, tá? Acho o Pedro bem interessante. Não vou estar com ele por questão de escolha mesmo. Por questão de escolha, por ser clássico. E eu quero ter alguém ofensivo do Inter contra esse confronto que pra mim é mais fácil. Mesmo o Flamengo sendo muito bom, e o Botafogo não sendo dos melhores times, mas ainda assim é um time legal, tá? O confronto do Inter é mais fácil. Então, por isso que eu não vou optar pelo Pedro. Vou deixar passar o Pedro nessa rodada. Como falei, o Paulinho é uma boa opção. Se você quiser dobrar, eu acho que é interessante. Porém, não é a melhor escolha. Você tem o Pedro, você tem atacante do Inter. Então, cara, é difícil você dobrar o Galo, tá? Se você é muito fã do Galo, aí sim você provavelmente vai dobrar. Eu não vou, tá? Então, ou é Hulk ou é Paulinho, tá? Deixando claro, ou é Hulk ou Paulinho pra mim, tá? No meu time, tá? Então a gente vai ficar de olho nas informações. E meu último atacante, por enquanto é Borré. Borré apareceu como dúvida no jogo contra o Inter agora. O Borré finalmente desencantou e fez o gol de pênalti. Então, se tem esse a mais de batedor de pênalti, perdeu o pênalti contra o Palmeiras, mas é o batedor de pênalti do Inter. É um cara que finaliza pra caramba, 13 finalizações, deu assistência contra o Palmeiras. É um cara muito participativo mesmo, tá? Então, pra mim, o Borré é muito, 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 muito interessante essa rodada. Pra mim, eu acho que é indispensável. Se jogar, tem que estar no time da galera, tá? Pra mim, tem que estar no time. Vou com o Borré. É difícil eu não ir com o Borré, só se tiver informação mesmo que o Borré não joga. Se o Borré não jogar, aí provavelmente a gente fecha com o Wesley, que também dá uma fase sensacional. 2 gols, 4 finalizações, 9, 12 e 7,5. E ainda fez gol também ontem contra o Delfim. Ele e o Borré fizeram gols, então o Wesley pra mim muito bom também, tá? Difícil não ir com o Wesley, tá? Então, se eu tiver, tipo, eu não quero arriscar que o Borré não jogue, eu vou lá, vou botar o Wesley. Se eu não quero arriscar que o Hulk não joga, eu vou lá, vou botar o Paulinho. Então é até difícil você ter um ataque que você tenha Borré e Hulk juntos, porque os dois estão em dúvida. Então você arriscar que os dois jogam, daí vai lá, os dois não jogam, daí você perde dois centroavantes. Ou um volta e entra no segundo tempo, faz menos ponto. É difícil você ter um ataque desse. Então eu tô confiando que os dois jogam por enquanto. Porém, eu vou esperar, tá? Porém, eu vou esperar, né? Vou deixar assim, eu vou esperar as informações. Isso você vai saber no Instagram, tá? Do Forigo, quem que joga no meu time, fechou? Mas o Wesley também é muito interessante. Os atacantes, acho que o Cano contra o Corinthians também pode ser uma interessante. Tem o Lucheiro contra o Bragantino, jogando em casa, o Fortaleza é muito forte, meteu 2 gols contra o Boca Juniors, o Lucheiro, tá? Fez 4-2 no Boca, né, aliás. Tem o Pablo também, acho que você não vai com o Zapelli. Você pode até fazer uma troca, tipo, jogar com o Maurício e Pablo, porém eu acho que Borré e Zapelli mais interessante. O Zapelli é mais barato, o Borré é mais efetivo que o Maurício, tá? Então acho mais interessante, porém o Pablo também é muito interessante. Você pode até colocar o Pablo, não tô confiante no Inter, quero só ter o SG do Inter com o Rocher e com o René. Então, deixa assim, tá ligado? Se você não confia no Inter, beleza. Eu não tava confiando no Inter nesse início, mas contra o Atlético Goianiense eu vou dar uma confiada, tá? E daí aqui pra baixo aí realmente tem opções menos fortes, assim, né? Se a gente pode dizer, tá? Então eu iria com esse meu ataque e com essas opções que eu passei pra vocês, beleza? Bora pro treinador, rapaziada, a gente tem 9 cartoletas. É o seguinte, você tem que fechar com as melhores opções na questão do SG. Com esse dinheiro que eu tenho, não dá pra botar o Milito por uma cartoleta. Porém, se jogar o Gemerson, né? Vou ter que colocar, porque eu acho que o Rabelo não joga, tá? Se tá desse jeito ali, a gente vai esperar. Mas se o Emerson realmente jogar, a gente pode botar Gemerson e o Gabriel Milito. Que daí pra mim fica muito bom. Gemerson ou o Kudê. Tem o Kudê também, tá? Olha, é uma decisão difícil. Até eu fiquei na dúvida, porque eu acho que eu não ia ter dinheiro pro Kudê.
Então, pra mim, se você tá na situação comigo de Kudê ou Milito, o Galo pra mim seja até mais confiável, porém o jogo é fora de casa. E eu acho que o SG do Inter é mais confiável, talvez? Não tenho essa certeza, tá? Então eu tô nessa dúvida. Pra mim, eu acho que se você tiver jogadores pra explodir, o Galo tem mais jogadores pra estourar a pontuação. Então o Milito se beneficia mais. Pela questão do SG, o Kudê é melhor. Então eu tô nessa dúvida. Essa é uma das dúvidas que eu vou levar até o final entre o Kudê e o Milito, se eu botar o Gemerson no time mesmo, tá? Então vai ser uma das minhas dúvidas. Por enquanto eu não sei, sinceramente, cara. Eu tô muito na dúvida, mano. Eu não sei se eu quero ter 2 do Inter ou 2 do Galo, tá? Eu não sei, sinceramente. Ah, lembrando que eu falei dos zagueiros do Inter, mas o mercado tá em dúvida com o Robert Renan, tá? Tem que lembrar disso, beleza? Eu esqueci disso, lembrei agora, tá? Então, tô nessa dúvida. Não sei sinceramente. Acho que por enquanto eu vou de Kudê, porque eu tava querendo ter o René. Então, se a gente pensar por esse lado de ter 2 do Inter, né, que eu queria ter 2 do Inter com o Rocher e René, a gente pode ter o Piton, né, que ainda mantém, beleza, tá? Fechou? Então, esse eu acho que é o time por enquanto. Vamos ver. Ó, até coisou a tela de novo. Tô passando raiva com o OBS, gente. Me desculpa, velho, de verdade, mano. Mas vocês entenderam. Tava na dúvida entre Kudê e o Milito com esse dinheiro, tá? A gente tirou o Rabelo pra dar o dinheiro e agora Kudê e o Milito, fechou? Tá nessa dúvida, beleza? Por enquanto eu vou Kudê, tá? Por enquanto eu vou ficar com Kudê. Vamos botar o banco de reservas? No gol, a gente vai botar o... Complicado, né? Vou colocar o Anderson. Mas não vai entrar o Anderson. Tá difícil entrar o Anderson. Acho que não tem como. Nas laterais. Tem pouca opção na lateral também, né? De reserva. Vou botar o Paulo Henrique pelo confronto, tá? Na zaga, vamos de Vitão ou Gamarra? Vamos de Vitão. No meio de campo, tem até o Pikachu que eu não falei, mas fez 2 gols contra o Coisa. No meio de campo, acho que vai com o... Ah, tá em dúvida o meia do Inter. Então a gente vai deixar o Aníbal, porém a gente fica de olho pra botar o Gustavo Prado, que tá ali no banco, tá? Que tá como dúvida. E no ataque a gente vai colocar o Wesley, beleza? Então esse é o time, rapaziada, esse é o time. Capitão, rapaziada, capitão é um negócio bem difícil pra essa rodada. Pra mim os 3 atacantes são bem interessantes como capitães, tá? São bem interessantes mesmo. Na questão do confronto, talvez o Verratti seja mais confiável porque ter marcado 2 gols, tá? Por ser um cara que é a referência do Vasco. Porém, eu vou manter na regularidade do Hulk por enquanto. O Hulk é meu capitão. Porém, tem essa questão da dúvida do Hulk. Daí, se eu coloco o Paulinho no time, não sei se o Paulinho vira meu capitão. Talvez vire o Verratti. Tá? Então, isso é tudo é tudo pra você também ir lá no meu Instagram. @do Forigo, você vai saber tudo lá no meu Instagram, beleza? Qual vai ser o último time da rodada. Amanhã vai ter a escalação certinha. Se eu mudar, se for essa escalação tudo perfeito igualzinho, não vai ter stories. Você já vai saber que é esse time. Se tiver stories, você vai ter que estar lá acompanhando se vai ter stories ou não, pra saber se vai ter alguma mudança, beleza? Por enquanto o time é esse, fechou? Então é isso, gente. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreve, compartilha se você gostou do vídeo. Segue lá no Instagram do Edu Furigo, postando quando sair vídeo novo. E também postando a atualização do time. Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, falou e tchau, família. Bora mostrar a habitada que na última chegou quase.